Olá! Eita glória! Mais uma pequena morada. Amém. Amém? Amém. E hoje eu estou muito animado. Estou muito entusiasmado. Porque qual que é o tema hoje da nossa pequena morada? Redenção. A Luciana, hoje a hora que eu cheguei em casa do trabalho, ela falou assim, é uma coisa que você fala bastante, né? Uma coisa que você gosta de falar, né, amor? Sobre redenção. Eu falei muito. Falei assim, hoje eu tô tão animado, tão entusiasmado, empolgado, fazer até uma dancinha hoje. Por quê? Porque Jesus, ele é alegre. Jesus tem alegria. Luciano. Jesus é alegre. Jesus é pleno de felicidade. Entendeu? Então nós temos que ter alegria. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de um presente maravilhoso de Deus para nós. Redenção. E a palavra redenção, qual que é o significado da palavra redenção? A palavra redenção significa resgate. Essa definitivamente era a ideia de Deus. Do que? Do homem. O homem que um dia pecou. E o homem quando peca, ele se separa de Deus. O homem que tinha relacionamento com Deus. O homem que tinha livre acesso com Deus. Um homem que vivia com Deus. Quando ele peca, ele se separa de Deus. E aí a sua natureza, o pecado começa a fazer parte da sua natureza. E esse homem não é mais justo, ele agora, o pecado faz parte da vida dele. E aí, o homem, por mais que ele tente ser bom, por mais que ele tente pagar suas dívidas, quando eu falo dívidas, é nossas dívidas morais, são nossos pecados, é impossível a gente pagar o débito que a gente tem com Deus por causa dos nossos pecados. É impossível o homem por si só tentar quitar todo o débito que nós temos com Deus. E Deus precisava enviar um resgatador para nos justificar, para pagar a nossa dívida. Porque por mais que nós tentássemos, nós não conseguiríamos. Por mais que o homem tenta ser bom, ele não consegue. Porque quando ele peca e se separa de Deus, a sua natureza passa a ser o pecado. E não mais a natureza de Deus, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o pecado faz essa separação. A partir do primeiro homem, a partir de Adão. E eu gosto muito de falar disso, porque é um presente, mais uma vez, maravilhoso de Deus para nós. E você hoje é o nosso convidado especial dessa morada, para estar aqui junto com a gente, para estar falando desse tema maravilhoso que é redenção. Bem, quer falar alguma coisa? Não? Glória a Deus. Como eu já falei, o homem é incapaz de produzir redenção. O homem é incapaz de se justificar a si mesmo. Ele não consegue quitar sua dívida com Deus. Por quê? Porque ele é dominado pela natureza do pecado. Sendo assim, é necessário que Deus enviasse o resgatador. E quem que é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Jesus é nosso resgatador. Jesus veio fazer esse resgate. Justiça significa a capacidade de apresentar-se diante de Deus sem culpa. Uma posição de justiça significa a capacidade de apresentar-se diante de Deus sem culpa, sem mácula, sem vergonha, sem medo, como se o pecado nunca tivesse existido. E quem que nos justificou? Quem que nos avisa para nos apresentar diante de Deus sem culpa? Jesus. Jesus na cruz, quando Jesus vai para a cruz, ele
ele nos justifica. Quando ele vai para a cruz, o seu sangue é derramado e o seu sangue traz o perdão para os nossos pecados. O seu sangue, nós que não conseguiríamos de forma alguma nos justificar diante de Deus, nós que de forma alguma conseguiríamos pagar os nossos pecados, Jesus na cruz pagou tudo isso. Jesus na cruz quitou o débito que nós tínhamos com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus e agora nós temos paz com Deus. Agora nós somos reconciliados novamente com Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. Eita glória! Coisa maravilhosa. Quero aí mandar um abraço para Lau, que está aí assistindo a gente, para Maria Inês, que também está aqui acompanhando. Sejam bem-vindas aqui na live, falando sobre Jesus, na nossa pequena morada. Vamos falar de duas coisas muito importantes que envolvem a redenção. Dois princípios fundamentais que Jesus, o quê? Ele se identificou com nós e Jesus também nos substituiu. Tem uma identificação e Jesus toma nosso lugar. Jesus se identifica com a nossa humanidade. Jesus veio, se fez homem e na cruz ele nos substitui. Na cruz ele entra no nosso lugar. Ele leva sobre si toda a nossa iniquidade. Ele leva sobre si nossas transgressões. Ele leva sobre si nossas mazelas. Então, esse é o substituto perfeito, Jesus. Ele fala assim, Deus fala, o homem pecou. O homem saiu da presença de Deus. E Deus não perde o controle. É como se Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falasse assim, agora é chegada a hora. Eles em plena concordância. Falaram assim, nós vamos enviar Jesus, o Cristo. E ele vai substituir, vai levar sobre si toda a iniquidade, todo o pecado, toda a mazela. O homem, que é a imagem e semelhança que eu criei para ter um relacionamento íntimo comigo, que está separado, eu vou resgatar o homem. Agora nós vamos resgatar o homem. É chegada a hora. E veio Jesus. Veio Jesus, se identificou com nós e nos substituiu. Tomou nosso lugar. Tomou nosso lugar de culpa. Nosso lugar que levou sobre si toda a nossa dívida do nosso pecado. A palavra fala, eu falo sempre isso, que Jesus, depois que ele ressuscita, ele vai para Deus, ele se apresenta diante de Deus. E ele se apresenta e Deus fala assim, eu aceito o seu sangue derramado em favor dos meus filhos, eu aceito o seu sacrifício foi suficiente para pagar a dívida deles. O seu sacrifício, o seu sangue quitou toda a dívida deles, está pago. Deus fala assim, está aceito, está consumado. O que ele falou na cruz, Jesus falou assim, está consumado. Deus fala assim, está aceito. Eu estou validando tudo que você fez pelos meus filhos na cruz. Então quando Jesus volta para o Pai, ele leva sobre si, ele se apresenta diante do Pai com os nossos pecados, nossas transgressões, e Deus fala assim, filho, Jesus, o Cristo, eu estou aceitando o seu sangue derramado naquela cruz pelos meus filhos. Está pago. Todo o pecado, tudo que me separava deles, agora através do seu sacrifício está pago. Está pago. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação há. Em Colossenses fala que Cristo rasgou a nossa dívida, que o nosso pecado, a dívida do nosso pecado, como eu já falei, que nós não poderíamos quitar, não teria como pagar, era uma dívida imensa, enorme. E Jesus foi lá e quitou, rasgou a cédula de dívida. Antes, nós éramos escravos do pecado. E nós somos comprados por bom preço por Jesus.
Aí nossa natureza, que antes era o pecado, como eu falei, por mais que nós tentávamos pagar nossas dívidas, por mais que nós tentássemos buscar Deus, mas a nossa natureza caída não permitia. E Jesus abre esse novo acesso de uma transformação de natureza nas nossas vidas, que agora nós não fazemos mais parte do pecado. Nós somos resgatados. É o nosso resgatador, é Jesus. Amém? Amém. Amor? Pode falar? Quer falar nada, nenhum? Não? Vou falar aqui. Pode falar. Então, amém. Eita glória! Logo, se hoje a justiça, o que significa hoje? É a justiça de Deus. A nossa natureza espiritual é justiça e santidade. Não há mais condenação sobre nós. Somos filhos de Deus. Nascemos de novo para reinar. Fomos transportados para o reino de amor. Temos livre acesso ao trono de Deus. Eita glória! Nossa natureza espiritual agora é de justiça. Antes nossa natureza era o pecado. Agora nossa justiça, justificados em Cristo. Não há mais condenação. Toda dívida, todo nosso pecado foi pago na cruz por Jesus. Somos filhos. Eita, glória a Deus. Lê esse, amor. Romanos 8, do 14 ao 16. Agora somos filhos de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele inaugura, ele abre o acesso, ele nos traz de volta a origem de imagem e semelhança de Deus. Ele traz de volta o relacionamento de filho com Deus. Ele abre o caminho para uma família de muitos filhos. A palavra fala que Jesus é o primogênito. E todos aqueles que creem nele, que estão neles, agora são filhos de Deus. Amém. Do 14 ao 16, né? Uhum. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí eu vou ler aqui rapidinho, 17. Tá. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E essa palavra, quando fala ser filhos, agora nós somos a palavra que em Romanos está falando, adotados. Quando a gente remete um adotado, parece que foi uma pessoa que foi rejeitada. Mas aqui na Bíblia, quando Paulo está escrevendo isso, ele está falando num outro sentido. Ele está falando assim, vocês não são rejeitados. Vocês foram escolhidos. Porque Deus poderia não ter escolhido vocês, mas Deus deseja vocês. Deus quer ter vocês. Deus quer vocês na presença deles. Então ser adotado não é que nós estávamos rejeitados e Deus falou assim, não tem mais jeito para eles, eu vou fazer uma gambiarra aqui, vou dar um jeito na vida deles. Não. Deus é como se Paulo estivesse falando assim, eu desejo eles, eu escolho eles. Eles podem ter errado, mas eu escolho trazer eles de volta para a minha presença. É escolhido esse daí. Não é rejeitado. É escolhido, que Deus quis você. Amém. Amém? Leu Romanos 8:1 também. Que não há mais condenação sobre nós. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, o sangue derramado na cruz, é suficiente para quitar nossa dívida, que antes era impagável, imperdoável. O sacrifício de Jesus trouxe esse perdão sobre nós. Nos libertou de todo o pecado. Libertou de todo o pecado. Quero dar aí um abraço para a irmã Sueli, que está aí na live, glória a Deus. Vamos lá. Nascemos de novo para reinar.
Agora nós somos a nossa nova... Antes a gente estávamos separados de Deus. Jesus nos resgata, nosso resgatador. Então, a partir de agora, nós temos uma nova posição. Nós temos uma nova natureza. Agora nós temos uma identidade restaurada. E a partir daí nós somos feitos para governar. Quando Jesus cria o homem à sua imagem e semelhança, ele fala assim, domine o homem sobre todas as coisas. Domine o homem sobre a terra. E quando você, em Cristo Jesus, no resgate de Cristo por nós, a gente volta a essa posição de origem, de domínio. Então agora a gente está governando no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Agora nós temos uma posição de governo, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E esse governo reflete aqui na terra. Então agora nós somos resgatados, reposicionados para uma posição de governo agora. Para a gente voltar à nossa origem, voltar ao projeto original de Deus, para a gente governar e dominar sobre as coisas, como filhos de Deus. E é isso daí, nascemos para reinar e fomos transportados para o reino de Deus, transportados para um reino de amor, um pai que quer se relacionar com a gente. E agora nós temos livre acesso ao trono de Deus, Hebreus 4,16. Quer ler, amor? Romanos 4,16. Não, você falou Hebreus 4. Hebreus 4,16. Amém. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém. Eita glória! E assim nós nos aproximamos com confiança diante de Deus. Que nós temos que ter confiança e agora a gente tem acesso, que a graça de Deus está sobre nós. E que nós temos acesso de nos entrarmos diante na presença de Deus. E que agora nós vamos ser atendidos, nós vamos ser ouvidos. Amém, a palavra Jesus. Atendidos é uma expressão, eu acho que seria uma palavra muito melhor, que nós seremos ouvidos agora. Que agora nós temos acesso para entrar na presença de um pai. Que agora nós temos um pai que está ali nos querendo se relacionar com a gente. Que nós temos um pai ali que está querendo que um filho chegue na presença dele e fala assim, pai, quero conversar com você, quero ter um momento com você. E ele fala assim, uau, é isso que eu estava querendo, é isso que eu estava esperando. Intimidade com Deus. Então, a partir do sacrifício de Jesus, nós temos um livre acesso para ter intimidade com Deus. Eu falo muito isso. Tem muitas, e não são poucas pessoas hoje andando errantes no mundo. Errantes por quê? Porque elas estão procurando Deus. Elas estão batendo em várias portas tentando achar Deus. Elas vão em vários lugares, mas elas não conseguem encontrar Deus. Elas não conseguem achar. Elas conseguem até ver, ter um deslumbre de Deus. Só que um Deus que é distante, um Deus longe. E é somente através de Jesus que nós vamos conseguir desenvolver esse relacionamento de intimidade. Então tem muitas e muitas pessoas que estão buscando a Deus, mas não através de Jesus. Por isso que elas não acham, elas têm sempre um vazio dentro de si. Sempre um vazio. Elas desenvolvem disciplinas espirituais, pessoas que vamos colocar assim, que buscam intimidade com Deus, desenvolvendo várias disciplinas espirituais, só que elas não conseguem preencher, elas não conseguem criar intimidade com Deus. Por quê? Porque a palavra fala, o único, não tem outro caminho para você ter acesso a Deus, é através de Jesus. Não existe outro caminho. Somente através de Jesus. Amém? Falar alguma coisa, meu amor? Não? Eita glória.
Então Jesus, ele ofereceu o seu sangue como pagamento das nossas dívidas. Jesus, ele ofereceu o seu sangue para pagar a nossa dívida. Deixa eu te falar. A redenção, pra gente entender, é um processo. Porque muitas vezes, o que acontece? Você está na igreja, você busca Deus, você ora, você lê a Bíblia, você tem uma intimidade, só que às vezes você não consegue se ver como uma filha amada de Deus. Você às vezes não se perdoa de algumas coisas que você já viveu. Então assim, eu senti de falar isso, né? Porque a gente precisa o quê? Se perdoar. E esses dias eu falava com uma pessoa, eu tava assim aconselhando ela, né? Ela pedindo ajuda e eu falei, ela falou pra mim, ela falou assim, olha, o meu maior problema é que eu não consigo me perdoar. Eu vivo essa situação, esse pecado há anos, mas eu não consigo me perdoar. E eu vou diante de Deus, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele já me perdoou, que Ele já pagou um alto preço por mim na cruz, né? Mas eu não consigo me perdoar. E aí eu comecei a ministrar isso sobre a vida dessa pessoa. E eu falei assim, não, mas você precisa ir diante do Senhor e se perdoar disso. Porque aí você vai conseguir vencer, né? Então, assim, isso é um passo muito grande que a gente precisa dar. E às vezes a gente tá ali na igreja, a gente tá buscando Deus, mas a gente não consegue se libertar. E às vezes o quê? Muitas vezes nós precisamos pedir perdão de muitas coisas. Só que quando nós pedimos perdão, nós precisamos o quê? É a parte, talvez a mais difícil, aceitar esse perdão do Senhor. Aceitar que nós somos perdoados, que nós somos filhos, como o Carlos falou, Ele nos adotou. Ele quis nos adotar. Ele quis nos adotar. E Ele nos adotou como filho, né? Então a gente precisa reconhecer isso. E a partir do momento que a gente conseguir, o processo da redenção envolve 2 princípios fundamentais: identificação e substituição. Então você precisa o quê? Se identificar como filho de Deus, amado, remido, justificado. Não há mais pecado. E aí depois, o quê? Onde eu estava aqui? Identificação e substituição. Todo o processo de redenção tem esses 2 pilares. Então o quê? Ele foi nosso perfeito substituto. Porque quem que era para morrer naquela cruz? Quem que tinha que sofrer tudo que Jesus sofreu? Éramos nós. Mas não. E Ele poderia ter dito não. Hoje eu estava pensando nisso. Eu falei assim, o Senhor, Ele poderia ter desistido ali na hora. Ele tinha essa opção. Mas não. Ele carregava um peso muito grande, porque Ele sabia que era para libertar toda uma humanidade. Então Ele levou sobre Ele o seu pecado. Então, se Ele fez isso, se sinta filho, remido pelo Senhor. Receba isso, receba o perdão, receba a graça de Deus na sua vida. Amém? Amém. Isso que a Luciana falou é muito forte, porque a própria palavra fala que nós tínhamos uma dívida impagável. O nosso pecado nós não conseguiríamos pagar de forma alguma. E às vezes a gente tem ainda esse sentimento que a gente tem que pagar nosso pecado, que nosso pecado não está pago, que é culpa do nosso pecado. E Jesus pagou Jesus pagou toda a dívida do nosso pecado. E a culpa do nosso pecado Ele levou sobre si. Toda a condenação Ele levou sobre si. Então nós temos que ter essa ciência que o que Jesus fez por nós, não importa as coisas terríveis que nós fizemos no passado. Eu
quando eu vim para Jesus, eu vim com muitas culpas de coisas muito ruins que eu pratiquei no meu passado. Mas eu entendi que estava tudo perdoado, que estava tudo pago, que Jesus levou sobre si, que ele perdoava tudo aquilo ali. E não importa o quão pecador nós somos, tão terrível dos nossos pecados, ele está falando assim, está perdoado. Não importa nem o que as pessoas pensam de nós. Isso, está perdoado. Deus está perdoando através do seu Filho. O seu pecado está pago, por mais terrível que seja, ele está pago em Cristo Jesus. Ele está pago através do sangue de Jesus derramado na cruz. E a culpa está apagada. E aí que é o mais lindo, que é a nova natureza. Antes eu tinha uma natureza pecaminosa, que eu não conseguia me desvencilhar do pecado. E agora a minha nova natureza, a minha nova posição em Cristo, a graça de Deus, não é mais pela minha força, não é mais pelo meu mérito, não é mais pelo meu esforço, mas é o Espírito de Deus, é a força de Deus habitando em mim, que vai me desamarrar, me desvencilhar de todo pecado. E agora eu vou prosseguir. Aquele que pecava não peca mais. Por quê? Porque eu entendi agora quem eu sou em Deus. Aí fala assim, mas você não, agora você virou crente, você não pode mais fazer um monte de coisa. Não é que eu não posso, eu não quero mais fazer. Amém. Eu sempre falo isso. Eu posso pecar, eu posso pecar. Eu tenho livre-arbítrio. Deus falou assim, se você quiser, você faz. Mas agora eu não quero mais pecar. Eu escolhi não mais pecar. Por quê? Porque eu entendi quem eu sou em Deus. Eu entendi o que Jesus fez por mim. Eu entendi o resgate. O resgate de Jesus, aonde me arremeteu, aonde me reposicionou. A minha nova natureza. E isso me dá força para me desvencilhar do pecado. Antes eu era um pecador, miserável pecador. Agora eu sou justificado por Cristo. E a graça e a misericórdia de Deus agora vem uma força sobrenatural que me livra do pecado. O pecado não faz mais parte da vida daqueles que estão em Cristo. Eles estão justificados por Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente. Então toda a culpa do pecado que nós cometemos um dia, Jesus levou sobre si. Deus fala assim, foi suficiente o sacrifício. E eu estou apagando a culpa, eu estou apagando o seu pecado. E a própria palavra fala assim, que Deus esquece os nossos Amém. pecados quando a gente os entrega nas mãos dele através de Jesus. Então nós temos que ter essa ciência. E através dali, é um resgate, uma posição sobrenatural. Que vai nos arremeter a uma nova natureza, que agora vai nos dar força e não é nossa, que agora nós não vamos mais pecar, nós vamos cada dia mais e mais prosseguindo para estatura perfeita, para o que Deus tem para nós. É um processo de você vai vivendo em Deus, cada vez com mais intimidade e relacionamento, você vai cada vez mais se santificando. É a vida de Deus vindo sobre você. Não é que você é santo. Não é que você é bom. Não é que você faz coisas boas. É a vida de Deus em você. É o Espírito Santo de Deus. É você sendo cheio do Espírito Santo. É você liberando o fruto do Espírito que já está dentro de você. Amém. O fruto do Espírito já está dentro de você. E a gente vai dando espaço para isso expandir em nós. E cada vez mais nós vamos manifestando a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Porque tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você tá buscando, você se torna parecido com aquilo. E quando eu estou me relacionando com Deus, eu vou me tornar parecido com quem? Com Ele. Amém. Amém? Eita glória! E eu já quero aqui já indo para o final. Tem uma palavra que eu gosto muito, que a gente pode fazer uma alusão para o que Cristo fez por nós. Ela tá lá no livro de Ruth, que conta a história de Noemi e de Ameleque, que é o esposo de Noemi. Ele teve um período de fome em Israel e eles se mudaram para outro país. É como se eles tivessem saído da presença de Deus. E aí depois o marido morre, os filhos morrem e fica Noemi e Ruth. Noemi
a sogra e Ruth a nora. E elas voltam para Israel. E elas voltam sem nada. E elas têm muita dificuldade, elas estão passando por um tempo difícil. Naquela época, uma viúva, duas viúvas, né? Não tinham sustento, que naquela época era o homem que trabalhava, o homem que tinha sustento, a mulher não tinha espaço de trabalho como tem hoje. Então elas estavam passando uma dificuldade muito difícil. E aí, Boaz, que era um parente de Noemi, vem e resgata Ruth. Porque o marido de Noemi, ele tinha uma terra lá em Israel. Ele tinha deixado uma herança lá. E aí ele vem e Boaz resgata Ruth. E aí traz o nome de volta, resgata o nome da família. E aí é uma história linda o final dessa história. Que quando Boaz sabe que tem um parente que teria o direito de resgatar Ruth, acima dele seria um parente, ele vai no encontro desse homem, chama os homens, chama testemunhas ali e fala assim, ó, eu quero resgatar Ruth, eu quero resgatar o nome da família de Noemi, de Ameleque. E aí aquele parente que teria o primeiro direito, ele fala assim, eu quero assim resgatar, porque viria uma terra junto, viria uma herança junto, vamos dizer assim, propriedade junto. Aí ele fala assim, eu quero resgatar, eu tenho interesse, só que eu não quero gerar filhos com Ruth, porque se eu gerar filhos, o nome dos filhos dará descendência, não será o meu, será do marido dela. Você está entendendo? Esse era o resgate. Aí Boaz fala assim, então não. Se você quer fazer o resgate, tem que ser completo. Então, aquele homem, ele não estava com interesse só nas coisas materiais, só nos benefícios. Ele tinha interesse por Ruth, ele tinha interesse por resgatar Noemi. Ele tinha coisas que viriam junto. Nos resgata em uma situação difícil. Noemi hoje pode representar aquela pessoa que saiu da presença de Deus, aquela pessoa que um dia estava na presença de Deus e se afastou por umas dificuldades, por coisas que aconteceram, por circunstâncias, ela se afastou. E Ruth, ela não tinha descendência hebreu, ela não fazia parte da aliança. Então ela é aquela pessoa que era uma pessoa que não tinha, ela não tinha aliança com Deus. E Boaz fala assim, você que se afastou, Noemi, eu estou resgatando. Você que se afastou da minha presença, como Jesus fala assim, eu estou resgatando. E você que nunca teve aliança comigo, você que não me conhecia, eu também estou te resgatando. Eu estou te resgatando, você que estava perdido, você que não tinha destino, você que não tinha um nome, você que estava andando errante por aí, sem destino, eu estou te resgatando, eu estou te reposicionando, eu estou trazendo de volta sobre você o nome, o que você, a sua posição de filho. Jesus é falando isso para nós. Ele nos resgata. Esse é o nosso resgatador, nos trazendo essa maravilhosa redenção, que significa resgate. Se um dia você se afastou da presença de Deus, Jesus fala assim, eu quero te resgatar. Se você não tem aliança com Deus, fala assim, mas eu nunca caminhei com Deus, eu não conheço Jesus. Ele fala assim, eu tô aqui também para te resgatar. Eu tô para resgatar aqueles que um dia se afastaram de mim, que um dia escolheram ir para longe, para ir para uma terra distante. Eu quero que venha de volta. Eu quero te reposicionar. E aqueles que nunca conheceram, mas que ouviram falar. Ruth ouvia falar. Tanto que ela fala para Noemi, o seu Deus será o meu Deus. Porque ela escutava, o hebreu tinha de contar as histórias, os feitos maravilhosos de Deus. Então, Ruth escutava na sua casa as coisas maravilhosas que Deus fez pelo seu povo. Uma pessoa que não tinha aliança, mas ela escutava as coisas maravilhosas que Deus fez pelo seu povo. E é Deus falando assim, você que foi um dia para longe, eu quero te trazer para perto. E você que escuta
a falar de um Deus maravilhoso e de um Deus bom, agora eu quero que você tenha parte de mim. Eu quero que você venha fazer parte da minha aliança. Eu quero que agora você venha ser meu povo também. Então Jesus veio fazer esse resgate. Como Boaz resgatou Ruth, Deus envia Jesus para nos resgatar como filhos, nos reposicionando agora. E essa palavra é para você. Que você saiba que Jesus o Cristo veio para te resgatar. Veio para quitar todas as nossas dívidas, nossos pecados, nossas mazelas. Ele levou sobre si. E que não importa o quão terrível foram nossos pecados, não importa o quão errado foi na nossa vida, não importa, nossa, porque eu já estive nessa posição. Eu já estive nessa posição de separado de Deus, inimigo de Deus. E hoje eu estou desfrutando coisas maravilhosas em Deus. Coisas lindas e maravilhosas desse relacionamento de intimidade com Deus. E isso não é só para mim. É para todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Não para alguns, mas para todos aqueles que creem nele. Isso é para mim, isso é para você. Então, se você que escutou essa palavra e você é aquela pessoa que se afastou de Deus, que se afastou de Jesus, Ele quer te resgatar novamente. Ele está falando assim, está perdoado, está pago, não importa, está pago. E se você é aquela pessoa que nunca se relacionou com Deus, Deus está falando assim, vem, eu quero ter uma aliança com você, porque o sangue representa aliança. Eu quero fazer uma aliança com você, para você se tornar meu filho amado, reposicionado em Deus. E eu assim, antes de eu conhecer Jesus, sabe quando você vive cada dia? Eu vivo hoje, porque o amanhã eu não sei o que vai ser. Eu tenho que viver hoje porque eu não tenho mais esperança. Eu olho para o meu futuro, eu olho para diante e eu não vejo o que vai ser. Eu não sei. O que me espera amanhã? Não sei. Então eu tenho que viver o hoje, porque amanhã eu não sei o que pode ser. Eu não sei o que vai acontecer. Mas quando você é resgatado por Jesus, quando você começa a fazer, quando você tem uma aliança com Jesus, a esperança volta. Porque você é reposicionado. Você agora volta para a sua origem. E agora você olha as coisas e fala assim, agora não sou mais eu, mas é Cristo que agora me justificou. Eu estou num lugar agora que abençoado, de bênçãos, porque eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza. Agora eu estou reposicionado num lugar de bênçãos. Espiritualmente nós estamos falando. Antes eu era amaldiçoado, e essa palavra é certa. Aqueles que não estão, que estão separados de Deus, estão amaldiçoados. E agora, eu sei que agora, hoje eu pensava sobre isso, e agora eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo lugar espiritual, um novo solo, um solo de bênçãos, um solo que Jesus já me resgatou. Então eu olho com a esperança. Eu olho para diante. Antes eu não tinha esperança. Eu não vi esperança na minha vida. Hoje eu vejo. Hoje eu vejo porque Jesus falou assim, está consumado. Jesus me resgatou e me transportou para esse lugar. Hoje eu sei para onde eu vou. E quando a esperança é um senso de propósito. Você sabe que você foi feito por Deus. Você sabe que você é amado por Deus. Você sabe que Deus tem um plano e que Deus tem um plano bom para os seus filhos. Porque Deus é bom. Que um dia, e você olha para a eternidade. Para mim isso é uma força. Porque eu sei que eu vou vencer o mundo. Eu sei que um dia isso daqui vai morrer. Isso daqui vai voltar para o pó. Isso daqui vai voltar para o pó. Mas o meu espírito vai voltar para Deus. Eu vou ter uma eternidade para desfrutar com Deus. Então isso me dá um senso de propósito e de esperança que antes eu não tinha mais. Eu não tinha propósito. Eu vivi o dia, eu vivi o hoje, porque o amanhã eu não sei. E agora não. O propósito está ligado
a esperança. Como que eu vou ter esperança se eu não sei quem eu sou? Se eu não tenho minha identidade, meu propósito restaurado em Deus? E quando você é resgatado, vem sobre você, você descobre na sua intimidade com Deus, através de Jesus, a sua identidade, quem você é e o seu propósito. E aí você vai ter esperança. Então esperança, você vai, eu quero ter esperança, eu vou ter pensamentos bons, eu vou me pensar coisas positivas. Não, esperança agora é um lugar que você está, que Deus te arremeteu para este lugar. É uma posição agora, uma posição de bênção espirituais que está sobre você agora em Cristo Jesus. Então agora sim você tem esperança. Porque agora a sua natureza pecaminosa morreu e agora renasceu um novo homem, renasceu uma nova mulher em Cristo, cheia do Espírito Santo de Deus. E prosseguindo para tudo que Deus tem. Agora sim tem uma capacidade sobre você. Sobre você, não é você. Tem uma capacidade sobre você. O Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te conduzir e você vai avançar. Amém? E você que escutou essa mensagem e se, como Ruth, um dia saiu da presença de Deus, é hora de voltar. É hora de se reconciliar novamente com Deus. Jesus está aqui para isso. E você que nunca teve uma aliança com Deus vivo, Jesus veio para te trazer para essa aliança. Ele é suficiente. É só você entregar sua vida na mão dele. Você entregar sua vida na mão de Jesus. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Reconhecer que Deus enviou seu Filho. E ele se fez homem. Ele se identificou com a gente. E reconhecer que ele nos substituiu naquela cruz. Reconhecer, fazer remissão para nos trazer perdão, para nos justificar diante de Deus. Jesus fez tudo isso. Aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus e que na cruz foi suficiente para nos perdoar. Aquele está perdoado, é a nova criatura. É a nova criatura, a nova natureza. É um milagre que acontece dentro de nós. Nós nascemos novamente para Deus. Nosso espírito, que antes estava separado, morto, com a natureza do pecado, agora é uma nova natureza, a natureza de Deus, a justiça de Deus, agora vem fazer parte de nós. Então, essa é uma oportunidade de você colocar a sua vida nas mãos de Jesus e falar: Jesus, seja o Senhor da minha vida. Seu sacrifício foi suficiente para pagar todos os meus pecados. Perdoa meus pecados. Me conecta com o Pai, me conecta meu coração com você. Que eu venha ter um relacionamento, que você é suficiente na minha vida. Que você venha receber isso de Deus. E que você que um dia se separou da presença, que você venha se reconciliar, que você venha pedir perdão e o Pai está de braços abertos para te receber. Amém? Então, um momento, eu vou orar agora. Eu quero orar também pela igreja El Shaddai, pela família do pastor Edilson, do apóstolo, que ele veio falecer ontem. Nós ficamos muito tristes, um homem de Deus. E também vamos orar por eles agora aqui no final. E por outras famílias, né? Estão sendo dias de perda. Famílias que estão perdendo, mas todos aqueles que estão em Cristo, Paulo fala assim: tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Paulo fala assim no final da sua carta de 1 Coríntios: é num piscar de olhos. É um piscar. Eu fechei o olho para este mundo, abri para minha nova vida em Deus. Então é um piscar de olhos. Ele fala assim: tragada foi a morte pela vitória, porque nem a morte do físico vai nos parar. Então, todos aqueles que estão em Cristo, eles vão ressuscitar com Cristo. Eles vão estar na eternidade com o Pai. Então,
o apóstolo Edilson hoje está melhor que nós, muito melhor que nós, porque ele está com alegria, na alegria de Deus. Como eu falei, assim, hoje fala de redenção, vou fazer até uma dancinha aqui, porque é muito bom falar de Jesus, e Jesus é alegre. Eu tô lendo um livro que o autor fala assim, Jesus não é aquele cara xoxo, bananão, não. Jesus tinha vida, Jesus tinha alegria, Jesus era valente, Jesus era tremendo. E essa vida está disponível para nós. Toma posse dessa vida, de tudo que Jesus fez por você. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Nós rendemos graças a Ti, Senhor, por essa pequena morada. Rendemos graças por essa palavra, por falar de Jesus. Pai, cada um que escutou essa palavra, Senhor, que Você venha habitar no coração. Que Você venha fazer novas criaturas, Senhor. Que Você venha ver reconciliação. Aleluia, Jesus. Perdão. Pai, nós oramos por todas as famílias, Pai, que estão perdendo pessoas, Pai, nesses dias. Que venha o consolo do Espírito Santo, Senhor. Nós oramos pela El Shaddai, Senhor, para aquela igreja, Senhor. Pela liderança. Olhamos pela família do Edilson, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, conduz aquele povo, Senhor. Conforte, Senhor, que eles venham entender e discernir o tempo, Senhor. Que eles venham entender, Senhor. Que venham avançar, que não venham se parar e não venham parar, Senhor. E que nada, Senhor, venha parar nesse tempo de pandemia, Senhor. Que nós venhamos avançar, Senhor. Por mais que parecemos cercados, mas nós não estamos cercados. Nós estamos guardados por Deus. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. A gente pode crer no amanhã. Esperança. Que venha essa esperança sobre nós, Senhor. Coloca nossa nação diante de Ti. Coloca a igreja diante de Ti, Senhor. Pai, que nós devemos ter esperança. A esperança, porque Cristo vive. Que Ele venha estar vivo nos nossos corações, Pai. Aleluia. Que Ele venha estar vivo, Senhor, nos nossos corações. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre você, querido. Que a graça e a paz do nosso Deus venha alcançar você e sua casa. No nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Cris está aí nos acompanhando. Deus abençoe grandemente sua vida. Amamos vocês, tá? Deus abençoe. Aleluia. Amém? Fica na paz. Qualquer coisa, nós estamos aqui para servir você. Você que escutou essa mensagem. Nós estamos aqui, fazemos parte do ministério Igreja Morada. Um ministério para dar suporte, para te auxiliar. Amém? Estamos aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Logo, logo nós vamos voltar para o presencial. E aí nós vamos parar as transmissões online. E você já é nosso convidado para estar aqui no presencial. Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz. Ele está vivo. Eita glória!